Deus e amado Pai, que nos altos céus habita, louvado, exaltado e engrandecido, Pai, seja para todo sempre o teu santo e eterno nome, Senhor. Que nós possamos, Senhor Deus, a cada dia, com muita alegria, meu Pai, no coração, sempre falar do Senhor, sempre engrandecer o teu santo e eterno nome, Senhor. Porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a nossa adoração. Foi por isso que nós fomos criados, Senhor Deus, para te adorar. E logo, logo, Pai, todos nós estaremos juntos, te adorando, Senhor, em espírito e em verdade. Que o Senhor abençoe, meu Pai, a cada filho teu aqui neste grupo, como que o Senhor também, com as tuas mãos poderosas, possa cuidar também, Senhor Deus, do nosso interior, Senhor Deus, da nossa vida, das pessoas que precisam do Senhor, meu Pai, que estão debilitadas por algum motivo, eu não sei, o Senhor sabe de todas as coisas. Que o Senhor possa revigorar a força, Senhor Deus, tanto a mente como o aspecto físico, como também o espiritual. Que o Senhor possa trabalhar na vida de todos nós, das nossas famílias, Senhor Deus, dos nossos entes queridos, da melhor forma que o Senhor achar, meu Pai, que deve agir. Que seja da vontade do Senhor, meu Pai. A gente pede ao Senhor, mas que seja da tua vontade, meu Pai, para que o teu nome venha sempre ser glorificado e exaltado entre teus filhos, Senhor Deus, porque o Senhor sabe o quanto nós o amamos, Senhor Deus. Nós amamos o Senhor de todo o nosso coração, com toda a força da nossa alma, Senhor Deus. Eu peço ao meu Pai também que o Senhor abençoe, meu Pai, a mensageira desta noite, que ela não venha falar dela, mas que o teu Santo Espírito fale através dela, Senhor Deus, para que nós possamos nos fortalecer cada vez mais possamos estar fortalecidos, Senhor Deus, pelo poder do Senhor, pelo poder do teu Santo Espírito, pelo poder do teu Santo Filho, Senhor Jesus. Que ela venha, Senhor Deus, através da tua palavra, Senhor Deus, nos encher nossa vida, de força, que nós possamos a cada dia ter força, ter garra para ministrar a tua santa palavra, Senhor Deus. Usa, Senhor Deus, usa essa tua serva, meu Pai, que vai ministrar a palavra. Usa, meu Deus, da maneira que o Senhor achar que deve usá-la, Senhor Deus. E nos abençoe a todos os ouvintes, Senhor Deus, que estão ouvindo a tua mensagem. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê sabedoria do alto céus, meu Pai. É o que eu peço ao meu Pai e agradeço em nome e por amor do teu santo e amado Filho, o Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Amém. Deus, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém, meus queridos irmãos, uma boa noite a todos. Paz e graça da parte do nosso Senhor Jesus. Hoje nós vamos dar continuidade à leitura de 1 Coríntios, no capítulo 10. E Paulo, ele fala muito da questão da idolatria que estava ocorrendo com o povo de Corintos e da perversão sexual também que estava havendo nessa comunidade. Ele fala sobre um assunto muito sério, que é a liberdade cristã e o relacionamento do cristão com o mundo. Na comunidade de Coríntios, muitos estavam vivendo em Cristo, mas eles continuavam servindo nos altares idólatras. E como isso pode ser aplicado nos nossos dias e quais as consequências desses atos? Então, Paulo, ele começa falando do relacionamento do povo de Israel com Deus.
esse relacionamento com Moisés no deserto e cita exemplo dos castigos que Israel sofreu pela desobediência. Então, no versículo 1 ele fala: não quero que ignoreis, irmãos. Ele queria que todos tivessem esse conhecimento que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e que todos atravessaram o mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, que é o maná, e todos beberam da mesma bebida espiritual, pois todos bebiam da pedra, da rocha espiritual que os seguiam, e essa pedra e rocha era Cristo. Contudo, a maioria deles não agradou a Deus, por isso os seus corpos foram espalhados pelo deserto. E Deus realizou milagres extraordinários no deserto. Ele abriu o mar para o povo passar, ele trouxe coluna de fogo para o povo durante a noite, e ele trouxe nuvem para cobrir o povo do sol durante o dia. E o maná ele caía do céu, e havia água em todos os lugares que eles passavam. Foram muitos milagres, foi uma misericórdia infinita do nosso Pai para com o povo de Israel. E todas as vezes que Moisés tocava a essa rocha, saía água. Então, eles tinham todas as suas necessidades supridas. Mesmo assim, com a desobediência e incredulidade, o Senhor Deus acabou matando toda uma geração. Toda a geração que saiu do Egito foi morta, e a geração que entrou em Canaã foi uma nova geração, porque Deus não se agradou da maioria deles. E Paulo fala agora que o que o povo fez e que desagradou tanto a Deus. Então, quanto esse povo recebeu do Senhor e o quanto ele foi ingrato. Eles viveram pelo milagre, pela providência divina, e ele foi suprido em todas as coisas. Tudo que eles mais precisaram, Deus deu a eles. E mesmo assim, eles não agradaram a Deus. Então, Paulo fala no versículo 6, essas coisas aconteceram para nos servir de exemplo, a fim de não cobiçarmos coisas más, como eles cobiçaram. Não sejam idólatras, como algum deles foram, conforme está escrito em Êxodo 32, 6. O povo se sentou para comer, beber e se levantou para festejar. Não nos entreguemos à imoralidade sexual, como algum deles se entregaram, e morreram, num só dia, 23 mil pessoas. Então, nesse trecho, o apóstolo Paulo, ele aponta alguns erros que foram cometidos e que devem servir de exemplo para nós hoje. Primeiro, eles agiram como idólatras, se entregando às farras, às festas, às bebedeiras, e isso é uma forma de idolatria, porque eles viviam apenas para agradar a si mesmos. Segundo ele diz, não pratiquemos a imoralidade. Num só dia morreram 23 mil. Havia muita libertinagem, muita luxúria, muito pecado da carne e relações sexuais ilícitas. E assim como houve no deserto, estava havendo também com o povo de Corinto. E nos nossos dias também não é diferente. Então, esse texto não deixa de ser muito atual para todos nós. Depois, eles colocaram o Senhor à prova e foram mortos por serpentes, e depois eles se queixaram, murmuraram, reclamaram do Senhor e foram mortos pelo anjo destruidor, como está escrito nos versículos 9 e 10. Não tentemos a Cristo, como algum deles também tentaram, e foram destruídos pela serpente. Então ele fala, não se desvie do caminho. Não murmureis,
como murmuraram alguns deles, e foram mortos pelo exterminador. O exterminador era o anjo que os exterminava por ordem de Deus. Tudo isso aconteceu e estão aqui como exemplo e servem para nossa admoestação e para alertar que o fim do mundo está próximo, que o fim está chegando. E se servia para a igreja de Corinto, quanto mais para nós, né, que estamos tão próximo desse tempo do fim. Aquele, pois, que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Todos aqui achavam que estavam salvos e foram destruídos, porque saíram do caminho do Senhor. Muitas vezes podemos achar que Deus, através de Jesus Cristo, mudou seu caráter. E ele não fez isso. Em Cristo Jesus, ele nos salva por meio da sua graça, por meio do seu amor e favor. Mas o caráter de Deus permanece imutável. Deus não tolera que o seu povo, seus eleitos, vivam entre dois pensamentos, servindo a ele e servindo as coisas desse mundo. Por isso ele diz: essas coisas aconteceram a eles como exemplo para nós. Não nos sobreveio tentação alguma que ultrapasse as forças humanas. Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas com a tentação ele vos dará os meios de suportá-la e de sair delas. Deus, ele é extraordinário. Não estamos livres das tentações, todos nós somos tentados, mas Deus fala que não virá até nós tentações que nós não possamos suportar. Isso nos dá a certeza da possibilidade de resistir ao mal, resistir e se afastar do mal. E Deus nos capacita a isso, através da graça de Cristo. Vencer as dificuldades e tentações que vêm a nós. Muitas vezes somos tentados de forma quase insuportável, mas mesmo nas maiores dificuldades da nossa vida, Deus sempre nos dá um escape, pois em Cristo somos mais que vencedores. E essa é a certeza que Paulo nos deixa. Em Cristo podemos vencer todas as nossas dificuldades, por mais difíceis que elas pareçam. No versículo 14, fala: portanto, meus amados, fugi da idolatria. E eu falo para homens sábios: julgai o que digo. O cálice de bênção que nos abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que nós partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos somos participantes de um só pão. Vede a Israel segundo a carne. Não são os que comem dos sacrifícios participantes do altar? O que eu digo então? Que o ídolo é alguma coisa? Ou o que é oferecido em sacrifício dos ídolos é alguma coisa? Mas eu digo que as coisas que os gentios sacrificam, eles sacrificam aos demônios e não a Deus. E eu não quero que tenhas amizade com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice do demônio. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que ele? Então, o que estava acontecendo aqui é que o povo do Senhor, eles vinham dessa cultura pagã, essa cultura de idolatria, essa cultura de sacrifícios, mas eles se converteram a Cristo, eles conheceram a palavra verdadeira, mas eles muitas vezes não deixavam de cultuar esses deuses pagãos. Eles participavam da ceia do Senhor,
eles comungavam, né, recebiam o corpo e o sangue de Cristo, mas eles não deixavam de participar das festas idólatras, dos sacrifícios, de festejar e de comer essas comidas oferecidas. Paulo ele estava falando para uma comunidade que precisava se privar, renunciar, para que não houvesse escândalo naquela igreja, que influenciasse negativamente a vida cristã. Nessa época, e principalmente entre os gregos, havia uma imoralidade, uma perversão sexual. E ao se converter, muitos cristãos, eles estavam trazendo essa cultura, esses pecados para dentro do evangelho. E Paulo não estava nada satisfeito com essa situação. E ele estava alertando o povo a viver conforme o evangelho de Cristo e a entender o que era a graça de Jesus e o que essa graça trouxe, e também sobre a liberdade do cristão. Muitos continuavam a viver a mesma vida do mundo, e Paulo os convidava a guardar alguns princípios e preservar alguns valores, a não se contaminar com as coisas que existem do lado de fora. Por mais que eles tenham nascido em uma cultura prostituta, imoral, pagã e idólatra. Paulo fala do significado da verdadeira liberdade cristã e a maneira que eles deveriam se comportar. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. O cristão, ele pode fazer todas as coisas, mas nem tudo edifica. Então, por esse motivo, ele não deve fazer. Nem sempre haverá pessoas próximas de nós e a nossa própria consciência que tem que falar o que a gente pode ou não fazer. Não é só porque vai ter alguém falando eu posso ou não fazer aquela coisa, mas porque aquilo não edifica. Aquilo me afasta da presença do Senhor. Aquilo não é lícito para mim, então aquilo não me convém. E isso é uma pergunta que todos nós devemos fazer nas nossas tentações, como somos tentados. O que eu devo ou não fazer da minha vida? Eu devo ou não tomar uma decisão? Eu devo ou não ser participante dessa festa? Eu devo ou não ir a esse lugar? Eu devo ou não ir a esse banquete? Eu devo ou não comer essa comida? Então é algo que nós que conhecemos a palavra devemos nos perguntar, né, a todo momento. Nós não vamos ter ao nosso lado um Paulo que a toda hora fique falando, faça isso ou não faça aquilo. E é isso que ele vem alertar. Ele vem trazer essa consciência da liberdade cristã e dessa verdadeira liberdade. E ele fala que nós não podemos servir a dois senhores. Como cristãos, como participantes da mesa de Cristo, do banquete de Cristo, nós recebemos o corpo e o sangue dele. Nós não podemos ser participantes de comidas, de festas, de sacrifícios aos ídolos. Os ídolos, eles não têm poder algum sobre nós. Mas a partir do momento que nós temos esse conhecimento, que esse alimento é sacrificado, entra a nossa consciência e a nossa responsabilidade. E no versículo 24, ninguém busque o proveito próprio, antes, mas a cada homem a riqueza do outro. Comecei de tudo, comei de tudo o que se vende no matadouro, no açougue, não perguntando pela procedência por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Se algum descrente vos convidar para uma festa e quiser dizer, comei de tudo o que se puser diante de vós, não perguntando nada por causa da consciência. Mas se algum homem vos disser, isso foi oferecido em sacrifício aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos avisou, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor, e toda a sua plenitude. A consciência, eu digo,
não a tua própria, mas a do outro. Porque razão seria a minha liberdade julgada pela consciência do outro homem? Pois se pela graça sou participante, porque sou mal falado naquilo que vos dou graças. Então aqui Paulo está falando que quando muitas vezes os comerciantes, né, dessa cidade, eles sacrificavam o que era vendido no mercado aos ídolos. E ele fala: se você não tem esse conhecimento, você não sabe da procedência, você não sabe que isso é feito, não tem problema você comer. Você pode comer esse alimento, porque você não sabe. Então você não vai ficar com uma consciência pesada, você não sabe que aquilo foi feito. Mas a partir do momento que você está em algum lugar e alguém fala: come essa comida, mas essa comida foi oferecida em sacrifício a demônios, você não deve comer, porque você já tem essa consciência, você já tem esse conhecimento. E além disso, não é só por conta da sua consciência e por si próprio, mas pelo outro, pelo escândalo que você pode causar. As pessoas vendo que você está participante, né, sendo participante daquela festa, daquele banquete, sendo um cristão, sendo uma pessoa que leva a palavra de Deus e leva o nome de Cristo, né, um representante de Cristo, e você está participando de alimentos oferecidos a demônios. Então, entra nessa questão, nesse versículo que Paulo fala, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E ele fala da importância, né, do testemunho pessoal de cada cristão na sua comunidade. Então é algo que nós devemos também pensar, né, sempre em todas as nossas atitudes, não só por nós, mas por todos os outros, né, que estão vendo o nosso testemunho pessoal. A consciência, eu digo, não a tua própria, mas a do outro. Por que razão seria a minha liberdade julgada pela consciência de outro homem? Pois se pela graça sou participante, por que sou mal falado naquilo que eu dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis ofensa aos judeus, nem aos gentios, nem à igreja de Deus. Assim como eu agrado a todos os homens em todas as coisas, não buscando o meu próprio proveito, mas o proveito de muitos, para que possam ser salvos. Então, como você vai pregar a palavra dando esse mau testemunho, né? Você participando do banquete do Senhor e sendo participante do banquete pagão, né? Junto com as coisas que são abomináveis para Deus, né? Então, Paulo nos convida a sempre pensar em Deus, né? Acima de tudo e no nosso próximo, né? Como a nós mesmos, assim como o nosso Senhor Jesus falou. E no versículo 31 ele fala: fazer tudo pela glória de Deus. E como nós, né, sendo cristãos, podemos fazer tudo para a glória de Deus? Porque nós devemos glorificar a Deus em todas as coisas e não só pela boca, né? Não só falando, mas principalmente isso que o Paulo quer nos mostrar, que é pelas nossas atitudes, né? No nosso trabalho, na nossa casa, sendo um estudante, né, na escola, na nossa família, enfim, em tudo. Tudo que nós devemos fazer, nós devemos glorificar ao Senhor. E em Filipenses 1:9, Paulo fala: como glorificar ao Senhor? Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem ofensa alguma até o dia de Cristo, sendo cheios de frutos da justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor a Deus.
Então, como nós podemos glorificar a Deus com a nossa vida, né? Esse texto e esse versículo de Filipenses 1:9, ele fala que nós podemos glorificar a Deus dando frutos de justiça, que é pela nossa santidade, buscando e escolhendo as coisas excelentes, né? Buscando as coisas que agradam a Deus através dos nossos hábitos diários e tendo esse conhecimento e percepção, conhecimento que vem da palavra do Senhor, da percepção que nós recebemos através da nossa comunhão com Deus, através da oração, através do Espírito Santo nas nossas vidas, que nos abre o entendimento, que dessa forma, com contato com a palavra de Deus, nós conhecemos qual é a vontade do nosso Senhor para a nossa vida e nós vamos modificando os nossos hábitos, porque assim como a comunidade de Coríntios, eles tinham todo esse histórico e essa cultura pagã, nós também, muitas vezes, tínhamos um conhecimento errado e aquilo era natural, mas hoje nós temos o conhecimento da palavra e que nós possamos seguir esse exemplo que Paulo fala e não sejamos como o povo do deserto, que recebeu tantas bênçãos e ainda murmurou e ficou no caminho. E que essas escolhas excelentes da nossa vida possam gerar esses hábitos, melhorando, né, nosso conhecimento da palavra, melhorando nossa percepção, né, nosso olhar, para tudo que nós possamos olhar, nós possamos pensar como Cristo agiria, né? E como Cristo, nessa situação, nessa tentação, nessa dificuldade que eu passo na minha vida, ele agiria. E que nós possamos encher os nossos olhos e a nossa percepção por esse amor, né? Não o amor humano, mas receber esse amor que Deus tem por nós, esse cuidado, né? Que deu o seu filho por amor a nós. E dessa forma, nós glorificaremos a Deus com a nossa vida, que nós possamos ser esse exemplo de justiça, né? Que essa justiça divina, justiça de Deus, ela gere frutos e que esses frutos não sejam para a nossa própria edificação, mas que seja para a edificação, né, de toda a nossa comunidade, de toda a nossa igreja, de todo o nosso meio, através do Evangelho, através da palavra de Deus, e que tudo isso seja para a honra e glória de Deus, né? Que nós possamos, assim como Paulo, dar esse bom testemunho pela nossa vida, né? Pela nossa própria vida, que a nossa vida seja um testemunho vivo do amor de Deus para conosco e que esse amor gere frutos, né? Através dessa palavra maravilhosa. Então, que nós possamos sempre pensar em Deus, colocar Deus acima de tudo e o nosso próximo também, que nós, em todas as coisas que fazemos, devemos pensar, não posso escandalizar o meu próximo, né, com essa atitude. O meu próximo pode ser o meu familiar, pode ser o meu colega de trabalho, pode ser o meu irmão, pode ser o meu vizinho. Então, que nós possamos também pôr o nosso próximo também antes de nós, muitas vezes, né? Mesmo não sendo a nossa vontade, mas a gente coloca Deus e o próximo e a gente fica em terceiro lugar, mas que tudo isso seja para a honra e glória do nosso Pai. E é essa mensagem que eu trago, né, da palavra para os irmãos essa noite, que tudo seja para a honra e glória de Deus. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. E Deus seja louvado. Amém, glória a Deus. Amém. Glória a Deus seja Deus, glória a louvado. Deus. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Eu gostaria de pedir para o nosso irmão Claudevan, se possível, nos dirigir em oração. Sim, irmã. Poderoso Deus que habita no mais alto, soberanos do céu. Graças, louvores
somente para engrandecer o seu nome santo e glorioso, Pai, para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu te agradeço, te louvo, Pai, que esta noite Senhor, fez presente. Usou sua filha tremendamente através da mensagem. Essa mensagem, Pai, expandiu, Senhor, as verdades profundas do teu Santo Espírito agindo em nosso coração. Senhor, cada vez mais, Pai, fortalece a sua filha, Senhor, para transmitir a mensagem. Fortalece cada vez mais, Pai, na fé. E especialmente para esta noite, indo encontro cada um dos irmãos que esteve presente, o Lai, a família do irmão Marlon e todos os demais, Pai. Indo encontro para aqueles necessitados, indo encontro para aqueles que estão no leito de um hospital. Seja feita a sua vontade, Pai, na vida dessas pessoas, Senhor. Abraça, Pai amado. Acolhe, Senhor. Fortalece, Pai, todos os seus parentes nesse momento difícil. Mas Tu és, Pai, o médico dos médicos, Senhor. Ti, Senhor, pode fazer maravilhas, pois toda honra e glória é somente para Ti. Indo encontro também para esta noite, cada um dos familiares, toda a humanidade, todas as crianças, Pai, protege todos os idosos, Senhor, neste momento, com a sua mão protetora, Pai. Resplandece, Pai, o Teu Santo Espírito, Pai, com vigor e glória, Pai, sobre seus filhos e filhas nessa terra. Que nós venha sentir a sua graça e a sua misericórdia e o seu louvor cada vez mais resplandecendo em nosso coração. O fruto da verdade, o fruto dos remanescentes, Pai. Indo encontro também, Senhor, Teu filho José, Pai. O irmão José esta noite, Pai. E todos que estavam participando, Pai. Fortalece, Pai, hoje e sempre, Pai. Pelo nome amado do Senhor Jesus. O nome que Ti se constituiu. Toda autoridade, todo brilho e esplendor. O Senhor Jesus. O nome que está acima de todo nome. Ele é a luz. Ele é o esplendor. Ele é o Filho de Deus vivo. Que vive para sempre. Honra e louvor e glória. É para Ti, Senhor. Nos fortalece. Nos mostra cada vez mais. Sentir, Senhor, o Seu agir. E a Sua graça soberana, Pai. Prepara cada um dos Seus filhos, Senhor. Fortalece cada um de nós. Nos caminhos da verdade. Tu és a luz da verdade, Pai. Tu és o clamor. Tu és, Pai, a luz do mundo. Derrama sobre os Seus filhos, Senhor, a proteção. Estamos aqui, Senhor, prostrados, clamando, suplicamos e agradecendo. E louvando o Seu nome santo. Glória ao Seu nome, Pai. Glória a Ti. Que Tu és, Pai, o Senhor dos senhores, Rei dos reis, a fonte de água viva que transborda em nós essa mensagem linda e maravilhosa que nos fortalece, Pai, e a gente se sente, Pai, maravilhado, que a gente sente, Pai, o Seu vigor e a Sua graça. A gente sente, Pai, a Sua presença grandemente, fortemente. Que essa oração, Senhor, venha ser levada do Teu santo e eterno trono, neste momento. Alfa, Ômega, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Seja Amém. louvado. Glória a Amém. O Senhor seja exaltado. Amém, glória a Deus, aleluia. Amém. Amém. Irmãos, eu desejo uma boa noite e que fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Amém. Boa noite. Amém. Boa noite aos irmãos. Boa noite, irmão Ailton. Boa